Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, que é Godoy1x. O link está na descrição do vídeo e no nosso comentário fixado para você baixar o 1xBet, fazer o seu depósito e, claro, inserir o nosso cupom promocional Godoy1x. Depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, até R$ 1.500 você vai garantir com o nosso cupom aqui promocional. Você pode aproveitar nessa rodada de domingo. Campeonato Brasileiro tem os jogos entre Santos e Vasco, Cruzeiro e América Mineiro, além de Red Bull Bragantino contra o Palmeiras, tudo aqui na 1xBet com Godoy 1x. Bom, galera, o Flamengo saiu do Maracanã com 3 pontos. Venceu o Bahia, quem estava na beira do gramado era o técnico interino, né, o treinador do Sub-20, o Mário Jorge, e o Flamengo conseguiu vencer. Com essa vitória, o Flamengo está no momento no G4, com 43 pontos, 1 ponto atrás do Grêmio, que empatou com Fortaleza, e 1 ponto do Palmeiras, que joga logo mais contra o Red Bull Bragantino fora de casa. O líder do campeonato, Botafogo, o Flamengo está a 8 pontos, mas o Botafogo tem um jogo a menos e na próxima segunda-feira, amanhã, fará sua partida contra o Goiás em casa no estádio do Engenhão, né, no Newton Santos. Uma vitória importante para o Flamengo, porque inclusive o próprio Mário Jorge, e para o Mário Jorge também, é importante para o Flamengo, o Mário Jorge falou, e para o próprio Mário Jorge também é muito importante. E aí ele cita a gente passa aqui por uma resposta dele que até fala sobre resgatar o jogador. Pois bem, vamos falar primeiro que taticamente que Flamengo foi esse, que certamente você que acompanha a partida, por mais que não tenha sido aquele Flamengo brilhante, talvez nem será mais nesse ano de 2023, mas certamente você observou um Flamengo um pouquinho mais leve. Esse Flamengo um pouquinho mais leve dentro de campo, com as suas ações tendo a gente vendo um pouquinho mais de liberdade. O Ayrton Lucas, por exemplo, acaba personificando um pouquinho disso, inclusive é um dos jogadores que ele fala com liberdade, mas quando a gente vê esse Flamengo, como o Flamengo estava organizado, né? Então vamos lá, era Fabrício Bruno e Léo Pereira na defesa, na lateral direita o Wesley, quem apoiou bastante o lado direito foi o Everton Ribeiro, na tela mais à frente eu vou mostrar para vocês, Pulgar e o Thiago Maia jogando mais por dentro. Aqui o Thiago Maia está um pouco mais avançado, mas isso aqui acaba sendo muito atípico. A gente vai ver que é o Thiago Maia, entre o Léo Pereira e o Fabrício Bruno e o Pulgar, um pouquinho mais avançado. Lado esquerdo, o Ayrton Lucas. Gerson se aproximando ali de Bruno Henrique e bem mais ali na frente, né, como homem de referência, o Pedro. Essa imagem aqui mostra bem como o Flamengo esteve distribuído em campo. Como a gente vê aqui, ó, o Everton Ribeiro bem espetado pelo lado direito, ele praticamente foi aquele meia, né, bem aberto pelo lado direito, voltou a jogar bem espetado ali, praticamente sobre a linha lateral do lado direito. O Thiago Maia como esse primeiro homem, o Pulgar saindo um pouco mais, tendo o apoio do Gerson, e quem abria eventualmente ali pelo lado esquerdo em alguns momentos era o Bruno Henrique, quando não tinha o apoio do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas que teve muito mais liberdade, né? A gente vinha acompanhando o trabalho do Sampaoli e ali o Ayrton Lucas era aquele lateral construtor que ficava um pouquinho mais preso. Praticamente a gente via que o Ayrton Lucas não tinha essa liberdade, não tinha essa ultrapassagem, estava mal também tecnicamente, uma coisa vai desencadeando a outra. E o que a gente observou nesse jogo contra o Bahia é que o Flamengo tentava, né, colocar muitos jogadores na última linha do Bahia, tentar povoar bastante a área, né, subir com seus jogadores, e o Ayrton Lucas voltava lá a subir bastante pelo lado esquerdo, quando o Bruno Henrique fechava por dentro, dando ali um apoio, fazendo ali uma companhia ao Pedro dentro da área. Exatamente como a gente vê aqui na imagem, né? O Gerson, na ocasião, vai tentar fazer o cruzamento para dentro da área, o Pedro está lá dentro da área, o Everton Ribeiro está como apoio, o Bruno Henrique está entrando na área, e lá do lado esquerdo, bem aberto, o Ayrton Lucas retornando, né, e dando esse apoio. E como a gente vê aqui, ó, é o Thiago Maia entre o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, como eu havia falado para vocês, e o Pulgar um pouquinho mais avançado. E o Pulgar acabou se destacando por uma condição da bola parada. Eu acho que já está mais do que comprovado, né? Inclusive quando a gente viu o histórico do Pulgar. Não tem mais o porquê do Davi Luiz se aventurar nas bolas paradas ofensivas, cobrança de falta, porque aí lembra o Davi Luiz em 2014, acertou contra a Colômbia, tá vivendo disso. E tampouco o próprio Arrascaeta, que também acertou a última contra o Atlético Mineiro, abriu um portal que teve de tudo a partir dali. O Pulgar tem mais consistência na cobrança.
né? Acertou em 2 oportunidades a trave, numa oportunidade foi travessão, na outra foi a trave, no canto esquerdo do goleiro do Bahia. E é um jogador que traz esse histórico, né, de cobrador de falta. O Flamengo teve oportunidades nas 2 ocasiões, ele por pouco, por centímetros, a bola não entrou, e aquilo. O Pulgar já vinha demonstrando isso ao longo da carreira, então até a gente vê que o cara ele tem muito mais jeito do que os sem jeito, né, do Flamengo ali para cobrar a falta. No segundo tempo, o Ayrton Lucas estava ali um pouquinho mais por dentro, porque o Bruno Henrique acabou espetando, e aí com isso o Everton Ribeiro tinha também um pouquinho mais de espaço para trabalhar por dentro. O Flamengo não tem o que reclamar, cara. A gente tá vendo umas polêmicas no futebol que, assim, sinceramente, a imagem fica clara que o Gilberto vai tentar dar uma espanada e aí ele acerta. Ah, mas não foi... Mas fica claro, a gente vê, inclusive, né, dando o pé dá até uma flexionada. Pô, cara, não vai ser o deslocamento do ar que fez aquilo com o pé do Bruno Henrique, né? Então, assim, o pênalti, quem bate é o Pedro, que, coincidentemente, quando o Pedro bate o pênalti, marca o gol do Flamengo, ele fez aquela batida aberta, né, chapada, ele acabou sentindo, pediu ali para ser substituído, também o Bruno Henrique pediu para ser substituído, o Mário Jorge foi ali, promoveu algumas mudanças, aí entre elas, coloca o Cebolinha aberto pelo lado esquerdo, o Gabigol trabalhou ali um pouquinho mais pelo meio, né, na frente, e o Luiz Araújo trabalhou ali aberto pelo lado direito. O Mateuzinho, né, também acabou entrando, abrindo ali pelo lado direito. Eu acho que foi um jogo que, até pelas mudanças e tal, no decorrer do momento da partida, o Bahia buscava um contra-ataque, inclusive tem um asterisco importante e perigoso, sem necessidade. O Flamengo estava vencendo, o Bahia tinha muitos problemas para sair jogando. O Flamengo, inclusive, pressionava um pouco ali a marcação, conseguia recuperar algumas bolas, a expulsão, né? Até o Gerson consegue ali fazer a recuperação de bola, aí tenta avançar, tem a expulsão. Então, assim, o Flamengo com um jogador a mais, tendo o conforto ali do placar, sofreu um contra-ataque sem necessidade, numa exposição sem necessidade, praticamente num 2 contra 1, e aí tem que ficar aquele mano a mano, aquela correria desenfreada para trás, aí chuta, enfim. Sem necessidade, mas foi um Flamengo que a gente viu com esses jogadores com muita liberdade ofensiva e se projetavam, a grande maioria, né, à frente da linha da bola. Então o Flamengo buscando lá sempre se aproximar e povoar, né, numericamente ali a área do Bahia, que tentava se defender, tentava sobreviver no Maracanã. E aí quando a gente fala muito, né, sobre os jogadores terem liberdade, os jogadores, né, o resgatar, pois bem, o próprio Mário Jorge falou na coletiva após o jogo que, abre aspas, a gente vai tentar em pouco tempo resgatar não só o Ayrton Lucas, mas os outros jogadores também. A gente vai tentar fazer isso. É agora aquele momento, né, do técnico bombeiro. Hoje é o Mário Jorge, amanhã possivelmente será o Tite, mas é um momento de resgate, é um momento de apagar o fogo, é um momento, enfim, é a função do técnico. Hoje o Mário Jorge, possivelmente o Mário Jorge estará no jogo contra o Corinthians. Ele inclusive foi perguntado e acabou afirmando, né? Sou funcionário do clube, se me chamarem eu estarei lá. Então tá ali o Mário Jorge, né, dando a entender que vai cumprir, afinal de contas ele é um funcionário ali do Flamengo. O Mário Jorge trabalha no Sub-20 e está interinamente, mais uma vez nesse ano, trabalhando ali nesse espaço entre demissões dos treinadores do Flamengo. Bom, vitória, 3 pontos, importante agora acompanhar a rodada e seguir olhando para frente, não tem mais o que fazer olhando para trás, é um novo Flamengo resgate, é isso. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, tchau, tchau.